E aí, concurseiro, seja bem-vindo ao Papo com o Aprovado, onde a gente traz aqui algum aprovado que passou aqui pela Degrau Cultural para poder contar um pouquinho sobre a história dele, sobre como foi essa jornada de preparo até a realização de um sonho. E a minha convidada de hoje é Rafaela Primícia, ela que passou em 10º lugar para Professor 1. E já vai aí, né, começar uma jornada muito linda. É verdade. Tá ansiosa para começar os trabalhos? Então, porque foi um ano praticamente de preparo, né? O curso começou antes do meio do ano, então assim, já tá muito tempo esperando para começar e graças a Deus agora começa. Como é que você conheceu a Degrau? Eu já conheço a Degrau, porque a Degrau é famosa, né? Assim, eu já ouvia falar. Eu já fiz uma vez um curso em Campo Grande, mas para TRT. Logo que abriu o edital, eu estudei e tal, mas até passei, mas não fiquei colocada. Então eu sempre gostei muito da Degrau, dos professores. Então quando veio essa oportunidade de eu realmente continuar na minha área, eu não tive escolha. Escolhi a unidade que ficava mais próximo, né, pra mim E iniciou aí esse iniciei. preparo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que foi essa sua jornada de estudos. Você fazia aulas presenciais, né, mas também precisava conciliar essas aulas com alguma outra atividade. Como é que ficou a sua rotina nesse momento aí, nessa fase de concurseira? Então, eu continuei, né, fazendo as minhas coisas, mas sempre tentando buscar horários para também dar continuidade nos estudos que eu já tinha, né, no curso. E é isso, eu trabalhava, né, além eu passei para P1, mas eu sou professora de geografia também, então eu trabalho já como professora. E aí eu associava a atividade física, eu acho que é muito importante continuar, né, algumas coisas. Tem coisas que a gente tem que realmente tirar da nossa rotina, porque a gente tem que estudar, mas eu conseguia tirar um horário legal, entendeu? Para poder estar estudando também. Você tinha alguma técnica, porque a galera gosta disso, né? De saber dos aprovados. Como é que você estudava? Como é que era a sua metodologia de estudo? Exercício. Exercício é muito importante. Exercício da banca. E eu acho que foi o diferencial para mim. Principalmente numa matéria que pega muita gente, porque é uma matéria que tem em todos os concursos, que é português. Então, assim, para mim entender como era cobrado o português para essa banca fez toda a diferença. Nas outras disciplinas também, né, que eu tive que estudar, mas português... Então, assim, é fazendo exercício da banca, né, sempre pegando o conteúdo também, né, porque tem gente que só faz exercício, às vezes perguntar uma outra coisa não sabe. E é isso, exercício. Teve alguma matéria que você sentiu que teve assim um pouquinho mais de dificuldade, que você precisou dar um destaque, tentar reforçar ali aquele conteúdo? As matérias assim de biologia, porque como eu fiz para P1, então teve história, biologia, matemática, português, geografia, não sei se tem mais alguma que eu esqueci de falar, mas biologia pra mim foi bem, graças a Deus as perguntas eu consegui, porque eu também sou explicadora, então assim, deu uma mais biologia. Ou seja, você falou que é explicadora, né? Todas as suas atividades acabaram colaborando aí para poder te desenvolver. Com certeza, eu falo muito isso, porque assim, eu dou aula também pro meu sobrinho que faz colégio naval. Então, assim, dar aula para ele me ajudou também muito, porque eu tinha que estar em contato. As coisas que eu estava aprendendo, eu conseguia passar para ele, entendeu? As coisas que eu estava pegando ali, eu passava para ele, eu conseguia exercitar, conseguia ver se realmente eu tinha aprendido. Então, fez muita diferença. Imagino. A vivência, né, do estudo, para mim, porque eu estava em contato o tempo todo. E a geografia, que é a minha disciplina, ela é muito holística. Eu tenho história, eu tenho um pouco de biologia, de certa forma, ali misturado com a geografia. A própria geografia, né, que também caiu algumas questões bem importantes, que fez diferença para mim por já estar nesse meio. Então, foi isso, assim, né? A vivência com o estudo fez a diferença para mim. Entendi. Você tinha alguma forma de organização, por exemplo, cronograma de estudos? Você seguia a rotina, o cronograma que a Degrau passa? Então, o meu cronograma era, eu separava, tal dia eu vou estudar tal coisa, pegava as matérias mais pesadas, né? As de maior
pontuação e ia dividindo assim na semana, porque tinha dia na semana que eu tinha mais tempo do que outro. Então eu pegava as outras matérias que eu já sabia mais, tipo matemática. Matemática, eu gosto muito de matemática e eu, de certa forma, assim, consigo fazer muito bem. Então eu deixava menos dias para matemática e ia colocando as outras matérias quando eu tinha mais tempo para estudar. Assim, foi assim que eu dividi. Entendi. Como você acredita que a Degrau te auxiliou aí nesse preparo até a sua aprovação? Então, assim, os professores são muito bons, muito qualificados, de verdade. Assim, para mim a diferença estava muito neles. Claro que a maior diferença vai ser no aluno, porque senão todos teriam passado. Mas eu percebia que o que eles passavam pra gente realmente era aquilo que a gente precisava da continuidade. Entendeu? Eles apresentavam conteúdo, explicavam pra gente e a partir dali eu sinto que total diferença. Entendeu? A gente teve um professor também que já tinha participado um tempo assim da banca, então ele tinha muita noção, então assim, foi muito importante para todo mundo ali. Se continuou estudando, foi bem, com certeza. Como você poderia, algum desafio que você passou, que você poderia dar um destaque, que foi um momento muito difícil para você, e eu queria que você compartilhasse como que você fez para poder superar isso? Ai, assim, eu já tinha passado, foi um ano bem complicado, que eu perdi meu pai. Mas assim, porque eu já venho tentando passar em concurso há muito tempo e ele estava assim, né, presente nesses momentos. Então, assim, eu pensava muito assim, que era também por ele, entendeu? Ele ia estar muito feliz de ver minha conquista ali. Foi um momento muito difícil estar ali, mesmo sem ele, um momento que a gente sentiu muita falta e tal. Mas eu falei, não, é por ele, é por mim. E aí eu continuei, porque a vida continua, né? E a gente tem que dar continuidade, a gente tem que prosseguir, a gente tem que estudar. Sabe que tá tudo muito difícil. Sem estudar, já estudando no caso, né? Sem estudar, então não tem como. Esse é o caminho. Nossa, bacana. Eu acredito que ele deve ficar muito orgulhoso, porque, poxa, você passou por uma profissão que você gosta muito, né? E com uma colocação incrível. Como é que foi quando você viu lá o seu nome com essa classificação? Ai, eu nem acreditei na hora, assim. Eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Assim, porque a gente não quer só passar, né? Claro que a gente sempre brincou lá na sala que a gente podia ficar em último lugar, que a gente ia estar feliz, né? Mas a gente sabe que entrar bem colocado tem suas regalias, né? No caso, para professor, você tem prioridade de escolher uma escola, entendeu? Então, até no caso, quando eu fui para escolher, se eu não tivesse bem colocado essa escola que eu escolhi, eu não teria conseguido, entendeu? Então, assim... Qual foi a escola que você escolheu? Ai, eu não sei falar o nome, que é um nome bem difícil. Entendi. Mas é uma escola municipal bem no centro de Nilópolis. É ali na rua da CEMED mesmo. É Jorge Micael Jarjus, se eu não me engano. Escola Municipal Jorge Micael, ou Micail Jarjus. Então, é uma escola, ela é pequena. Eu adorei conhecer a escola. E aí eu fui você fez uma visita para poder... Fiz uma visita. Que legal! Fiz uma visita, aí fui lá visitar a escola. E aí eu pude até optar para o segmento que eu queria, porque você pode escolher se você quer infantil ou Fundamental 1. Aí eu escolhi o Fundamental 1, que é no caso dessa escola, tem do 2º ao 5º ano. Aí eu escolhi esse segmento no lugar, né, da educação infantil. Aí eu gostei muito, a escola é ótima, parece ser ótima, agora eu vou ter a vivência, né, de estar lá para poder ter essa certeza, mas eu já gostei muito, só de poder escolher, né, de você ficar num lugar próximo, eu vou estar num lugar que eu vou pegar uma condução só, entendeu? E se eu não tivesse tão bem colocado, eu poderia ser jogado para um lugar que eu ia ter que pegar trem, ou então descer do ônibus que já passa perto da minha casa e ainda pegar outro, e a gente sabe que a vida é tão corrida, né, que essas praticidades assim são muito boas, muito importantes, né? Com certeza. Qual foi assim o fator fundamental para você decidir entrar no setor público?
Estabilidade. Estabilidade, com certeza. Porque eu trabalho já em escola particular e eu sei como é que é o outro lado, né? Quando você é um bom profissional, você faz o seu trabalho, né? Mas a cobrança é muito diferente. Porque quando você passa num concurso, o seu chefe não é aquela pessoa exatamente que está ali, entendeu? Claro que você tem pessoas superiores a você ali. Mas como eu já trabalho na rede pública, na rede privada, eu sei como é que é. E eu sempre quis ter essa estabilidade realmente, assim, pra mim era o principal, entendeu? E você sempre sonhou em ser professora? Não. Não, até foi uma coisa que aconteceu na sua vida? Foi uma coisa que aconteceu. Mas assim, eu acho que eu tenho esse dom, eu acho. Porque eu dou aula, assim, desde que eu comecei o normal, que eu fiz o curso normal, depois que eu fiz a faculdade de geografia. Então, eu comecei a dar aula de explicadora. E eu trabalho também na minha igreja, dando aula para as crianças. Então, assim... Você tá sempre dando aula? E desde que eu comecei a dar aula de explicadora, eu nunca parei. Então, assim, eu dou aula todos os dias. E quando eu tô na igreja, tô dando aula, tô em casa, tô dando aula. Saio para trabalhar, dando aula. Então, a vivência é muito grande ali. Então, eu acabei sendo puxada, entendeu? Entendi. Por esse caminho. A minha irmã também é professora. E já tem uma influência ali. Já tem uma influência, é verdade. Ela é professora de matemática, bem diferente. Mas... Então, assim, aí eu tinha essa ambição, assim, falar, não, eu quero um concurso e eu vou continuar tentando outros, porque a gente sabe que é bom sempre você estar escolhendo outros, às vezes aquele que você passou não é o definitivo, sim, né? Se você vê que surgiu um melhor, você vai continuar estudando. Continua evoluindo, né? Com legal certeza, isso. Com certeza. Você já tem algum outro concurso em mente que você já pretende emendar nos estudos? Então, estão falando que vai abrir uns concursos aí, né? Pro Rio, pra mim, pra PF, né? Eu queria muito fazer. Pra PEI eu não acho que eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho superior em pedagogia, mas super faria também. Pra Nova Iguaçu, que eu moro em Nova Iguaçu, né? Então falaram que vai abrir também esse ano ainda. Então são cursos que eu tô visando, assim, né? Eu nunca quis fazer concurso pra muito longe. Eu tenho amigos que fizeram, assim, pra Volta Redonda, pra Petrópolis. Eu falei, ai, não. Pra mim, não. Tipo, subir serra pra poder ir trabalhar. É muito longe, assim, se fosse só para minha disciplina específica, talvez seria mais fácil, não todo dia, mas todos os dias é bem complicado. Então, assim, eu já tenho uns que eu tô visando, né, um pouco mais próximos, mas aí eu vou ver o que abrir, eu vou estar fazendo. Porque professor também não tem só uma matrícula, né? É bom ter umas 2 matrículas. Você que acompanha, né, na área de professores, magistério, qual nível de dificuldade você colocaria no concurso que você passou? Nível, mas em relação a número? Pode ser, tipo, básico, intermediário, avançado. Eu acho que, assim, não sei se é porque eu estudei bastante, mas eu acho intermediário. Eu não achei a prova muito difícil, sinceramente. Não achei muito difícil, mas se eu não tivesse estudado, eu não teria conseguido. Por quê? Eu tava sempre estudando, então assim, sabe quando você vê a questão, você fala assim, isso aqui eu sei a resposta, isso aqui, então eu acho, porque assim, se você pega uma pessoa que não passou, ela vai falar que tava difícil, entendeu? Mas eu acho intermediário, até, mesmo diante... E você teve um ano de preparo, né? Quase 1 ano de preparo, porque eu não fiz só essa prova, então assim, fazer o curso lá, por mais que fosse voltado pra Nilópolis, me ajudou também eu fiz para Mangaratiba, que era a mesma banca. Então, assim, a única coisa que mudava era a parte de estatuto e a lei municipal, né, específico. Mas o resto, português, conhecimentos pedagógicos, eu já estava fazendo na Degrau e me ajudou na prova também. Eu fiquei até bem colocada, mas não dentro do número de vagas, que só tinha 7. Eu fiquei em 15º lá. E aí tô esperando ser chamada também. Entendi. Como é que tá a sua expectativa para começar a trabalhar?
Ai, tá grande. Eu quero trabalhar logo, quero começar, porque a gente também quer receber logo, né? Sim, é um conjunto. É muito importante isso, então a gente já assina a posse já, agora é dia 1º. Então a expectativa tá grande, assim, pra ver, né, como é que vai ser, porque entrou muita gente nova, né? Foi um concurso que chamou muitas pessoas. E espero, assim, que seja maravilhoso, que o grupo, né, a coordenadora, a diretora, a direção da escola seja realmente aquilo que eu espero que seja, entendeu? Que nos abrace, que nos acolha, que nos entenda, porque a gente está chegando novo, né, no município. E é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar as etapas que você precisou passar? Teve a realização da prova, depois você viu a sua classificação. Qual foi a próxima etapa? Depois da minha classificação... Aí tem aquele espelho, foi bem demorado, assim, né? Entre aspas, né? Porque a gente quer urgência. Aí depois sai uma nova colocação para aquelas pessoas que entraram com recurso. Uhum. Ai, eu não tô lembrada direito. Depois que eu vi minha nota. Sem problema. Mas aí depois vem com títulos, vem assim, sua pontuação. Depois vem a sua, aí vem o pessoal que entra com recurso, depois vem a sua classificação, depois vem a classificação com os títulos, que também isso conta. Então, assim, foram várias coisas. E depois até ser a definitiva, entendeu? Entendi. Tem parte de exame, de entrega de documentos? Ah, sim, quando a gente passa, sim. Tem a parte de... Primeiro são os documentos. Bastantes documentos, e depois vem os exames. Também assim, tranquilo, né? A gente fica muito nervoso, com medo de ter alguma coisa, de dar alguma coisa, mas graças a Deus também foi tudo tranquilo. Quando você já vem, né, acompanhando em relação à saúde, você fica despreocupado. Que bom. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Mas antes, eu queria que você deixasse um conselho para quem está começando a estudar. Você que já foi aprovada, né? Já vai começar a ir a trabalhar. Então, se você puder deixar uma mensagem para o pessoal que vai começar aí, tá pesquisando ainda, vai começar a se preparar. Deixa alguma mensagem para poder incentivar eles, para poder... Então, gente, concurso não é um bicho de 7 cabeças. A diferença é realmente estudar. Ninguém passa sem estudar. Né? Tem umas pessoas aí que dizem, eu estudei uma semana, é muito difícil, assim, a pessoa já tem que ter uma vivência. Então, assim, estudem porque uma hora chega. Se não foi no primeiro, se não foi no segundo, continua. Tem tantas pessoas, assim, que fizeram vários concursos e só passaram depois de não sei qual tentativa, mas se esse é o seu objetivo, se essa é a sua vontade, vai que vai dar tudo certo, faz a sua parte, se prepara num lugar também que seja bom para te dar aquele suporte. E é isso, e faz a sua parte, estudando. É isso, fica aí a dica de aprovada. Pois é. Rafaela, queria te parabenizar pela sua aprovação e te desejar muito sucesso aí em todos os concursos públicos que você for fazer. Muito obrigada, tá, pela sua participação. Ok, obrigada a vocês. Concurseiro, eu te convido a acessar o nosso site e conhecer lá todos os cursos preparatórios para você ser o próximo aprovado a sentar aqui. Lembra de se inscrever no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais, porque estamos acompanhando tudo do mundo dos concursos para te manter bem atualizado. Até o próximo Papo com Aprovado. Tchau, tchau!